professora Bebel, que entende de Tarcísio, entende de educação, suba na canoa, por favor. E eu já vou ir até sábado. Estarei em São Paulo no evento da Fórum. Tchau. Valeu. Bem, boa Bebel, tarde. Vai lá. Boa tarde. Boa tarde, Rovai. Satisfação mais uma vez estar aqui na TV Fórum, né? Cumprimentar o Yuri, jovem, estou vendo aí que com muito gás, né? Aí para ajudar a gente na reflexão também, né? A gente fica de um lado no parlamento, as pautas lá, elas têm sido restritivas, né? Seja do ponto de vista mesmo da educação, né? Propriamente dita, como também as pautas referente à privatização da Sabesp, que nós vimos agora, nós estamos vendo na prática o que dizíamos, né? Não há uma melhora substancial, não houve uma melhora, a gente sabia que não, era puro entreguismo. Mas o Tarcísio levou uma lambada, né? Por óbvio, a gente tem contribuição, né, do GEDUC e também da Defensoria Pública no que diz respeito à plataformização da educação, tá? Os professores viam nesta, como é que eu falo, nesta invasão, né, do seu fazer pedagógico, é um ataque brutal à sua liberdade de cátedra, liberdade de ensinar, de produzir. Você olha para uma sala de aula, você pensa uma metodologia de um jeito e do outro, não tem algo que se encaixa. Você está lidando a uma especificidade da nossa profissão. Nós lidamos com seres humanos, eles não são coisas, né? E o Tarcísio tentou nos colocar, o Tarcísio e o Feder, nos colocar numa caixinha, né? Rodava lá um treco, um texto lá de péssima qualidade, aboliram, apesar da gente ter comprado a luta pelo Plano Nacional do Livro Didático, eles aboliram, né? E só trabalhava com as folhinhas lá das apostilas que eu asseguro não eram de boa qualidade, né? Os professores ontem puderam festejar, porque isto, próprio Tarcísio, embora esteja em tramitação, porque é uma ação do Ministério Público, Defensoria, e nós entramos com todas as informações para a constituição dessa ação civil pública, o próprio governador disse, o próprio secretário de Educação disse, essas regras requeridas pelo Ministério Público, ou seja, acabar, né, com foco na plataformização, usar como meio, não como fim, que a gente não vai abolir, né? Como é que eu falo? As tecnologias. A gente quer que ela seja uma mediação, né, entre o que a gente quer ensinar. Talvez um dia você use, talvez outro dia você não use, mas isso também, eles disseram ontem que mudarão as regras todas, né, da regulamentação digital. Na verdade, se vocês pegarem a ação civil do Ministério Público, é um marco regulatório, né, do uso das plataformas. E estava Bebel, explica o que são as plataformas, porque as pessoas não têm intimidade com o assunto. Como é que funciona isso na sala de aula? O que eles estão fazendo? O que é a plataforma? Tá, a plataforma são as aulas pré-feitas, né? Tipo apostilada, né, do passado. Antes é uma era uma apostilada. apostila. Você pode até falar, bom, a apostila foi feita de forma coletiva pelos professores, mas esta não. Esta é elaborada como se fosse um laboratório que bota lá e depois põe na telinha, que é uma tela maior, e os estudantes têm que pôr isso no celular. Com a abolição também, com a lei que tirou os celulares das salas de aulas, por óbvio, ajudou a enfraquecer, né, o uso do ensino, da educação, só via plataforma ou, vamos colocar, a telinha do celular ou a telinha, né, do computador lá na sala de aula. Na sala de aula tinha um retroprojetor que projetava na lousa.
E ia. Se você entrasse, era a coisa mais maluca. Isso não condiz com uma sala de aula viva, ou vai? Se entrasse, todo mundo mudo, olhando e o negócio rodando, e todo mundo ali, entendeu? Meio que formatado numa única posição, numa coisa assim, dolorida, porque dar aulas, né? E preparar a aula, sobretudo, interagir com os estudantes, é a principal tarefa. Porque educação ela não é uma coisa assim, eu tenho conteúdo, eu vou lá e faço de qualquer maneira. Por isso é pedagógico. Você tem que fazer um convencimento, ela é convencimento, é persuasão, não é coerção. A gente tem, o Bebel, tem uma série de exemplos do chat GPT sendo utilizado para fazer esses conteúdos. No ano passado, inclusive, falando que o Jânio Quadros proibiu os biquínis nas praias da capital paulista, né? Loucuras. Não, a gente dá risada, mas não era para estar acontecendo isso, tá certo? Jamais. Porque a gente já teve, por exemplo, no passado, exemplos iguais, que era quando se meteu, a secretaria se mete a fazer de cima para baixo, comete erro, tipo, 2 paraguaios. O Rovar lembra disso. A secretária de Educação, não vale a pena estar lembrando o nome dela, mas ela conseguiu inventar mais um Paraguai, né? Então, era assim. Então, são coisas que acontecem exatamente porque está distante, né? Quer colocar o professor como mero executor, tira, né? Na verdade, como é que eu vou dizer? O seu papel de ser professor, a sua autoridade, né? A sua autonomia, né? Que é preparar a aula para aquela classe. Eu nunca consegui, Rovai, de antemão preparar uma aula, eu preparava a aula. E você fala, bom, vou chegar até aqui. Não chega, porque a dinâmica da sala de aulas é totalmente, né? Você projeta, depois eu comecei a ficar flexível. Aí você vai flexibilizando de acordo com o ambiente. Você acha que em pleno século XXI, que essa meninada rodando o mundo, né? Através do celular, você acha que eles vão ficar olhando para uma plataforma, prestando atenção e limitando ali? Então, mas o mais dolorido disso tudo, você passa por isso, considera uma vitória aí do GEDUC, da Defensoria Pública, da luta nossa, inclusive, mas nós vamos enfrentar agora um processo terrível, né? Fechamento do noturno para o ensino médio e de educação de jovens e adultos, tá? E também essa falsa reorganização, né? Ou essa reorganização que eles estão dizendo que é aglutinar classes, enfim, dividir. Falei, não, o que vocês estão fazendo é reorganização, não tem outro nome. Se está assim, e vocês estão dividindo uma classe de 1.200, 600 para um e para outro, vocês estão reorganizando. Para onde vai um e para onde vai outro? Vocês não estão discutindo com a comunidade escolar. E se discute, vocês não respeitam o resultado do conselho de escola. Eu tive que ir para uma escola em Guarulhos, que a ata do conselho estava dizendo que não concordava. E o conselho de lá tinha dito o quê? Não, a ata do conselho que não. E aqui dizendo que tinha que desmembrar a escola. Aquela história da Rose Neubauer, de novo. Desmembra a escola, separa, né? Demite um monte de professores e é o enxugamento da máquina. O governo Tarcísio vai enfrentar 2 grandes crises. A da segurança pública e da educação. Eu não tenho dúvida. Fora um monte de crise que ele está tendo aí com prefeitos, né? Que não está repassando recursos. Eu estive lá no Pontal, fiz toda aquela região semana passada, me reuni com professores, mas também com prefeitos, vereadores. E há um descontentamento geral
principalmente nos pequenos municípios, por conta do desleixo do governo Tarcísio no que diz respeito, né, a, enfim, transferir recursos e ajudar os pequenos municípios a garantir a educação pública de qualidade. Então, ele diz, da onde a gente está recebendo? Por minha sorte, porque a gente está num momento, como eu estava ouvindo aí, muito difícil. Nós vamos enfrentar um período aparentemente favorável por conta de ter aprovado a pauta do povo e isenção do imposto de renda, mas a gente ainda está em crise com o Congresso Nacional, né? Por óbvio, hoje o nome é continuar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E por que eu percebi isso? Porque, espertamente, agora, eles estão criando uma comunicação que está chegando no município. Porque quando eu chegava nos municípios, eu falava, não, deputado, a gente não está reclamando do federal, não. A gente está reclamando do governo Tarcísio. Ele não pisa o pé aqui, ele não manda recurso. O único recurso que tem entrado aqui é do governo federal, e com destaque para saúde. Tá? Tem mandado muito recurso. Mas isso quem falava eram os prefeitos, os vereadores? Prefeitos e vereadores. Que impressionante, cara. E era assim, eu saía por exemplo, peguei, vamos lá, Emilianópolis, pequeno, Martinópolis, todos aqueles municípios daquela região ali, de Presidente Prudente, e os prefeitos, tanto que eu vou fazer um encontro no dia 19 com o Marinho, eu, mais os prefeitos de todo o Unipontal ali, tá? E vereadores, para discutir o que é que o governo federal pode fazer ainda de ajuda, já do que tem ajudado, né? Lá para aquela região. E nós vamos estar lá, né? Não se trata de falar da educação, mas eles também cobram, né, outras questões. Pode ter a ver com o governo federal, pode não ter, mas conseguimos articular, né, esse encontro previsto agora para o dia 19 de dezembro, né? Então, não está fácil, não tá. Pode o presidente Lula a gente andar no fio da navalha até a eleição? Nós vamos andar. Quando eu falo fio da navalha, é que sindicalista tem mania de dizer isso. A gente nunca vai com muita segurança, né, certa para um resultado. A gente sempre vai trilhando aquele caminho para sair inteiro e não se cortar, né? Ô, Bebel, tem gente aqui que eu acho que é professora, é a Raimunda Nonato de Oliveira. Ela está perguntando da atribuição de aula e da avaliação 350. Ai, meu Deus, essa dor de nosso calcanhar de Aquiles. A atribuição de aulas, uma parte ela será listão, por exemplo, categoria O de 2022, 23 e 24, né? Esses que estão com aulas, eles vão estar na lista da escola e na lista da diretoria de ensino. Não pegou aula na escola, vai pegar aula onde? Na diretoria de ensino. E se não pegar, é porque não teve aula. Por isso que a nossa luta está contra o fechamento. Porque se fechar, reduz o número de aulas. Entendeu? Então, é uma luta conjunta, né? E contra a tal da reorganização também. Com relação aos demais, eles vão para uma lista abaixo. Mas e os efetivos? Os efetivos vão seguir, primeiro, o professor efetivo que passou no concurso. Categoria F, que foi aquele, né, que foi de 2009. Então, ainda fica. Depois vem estes que são os contratados destes anos que eu falei: 22, 23 e 24, os que estão com aulas e os do ano de 22, né? Que é os que não têm aula para ser atribuída, a gente conseguiu mediar para que fosse colocado no pacote, senão eles ficavam com o salário zerado, né? Já nos primeiros dias do mês. A outra questão que ela falou foi a avaliação. A gente despachou ontem com o juiz, não sei o resultado dessa ação. Ela é uma avaliação que entra muito
na intersubjetividade, às vezes o professor até passa nessa avaliação e todo o poder vai para o diretor de escola, se ele continua ou não na escola. Então, você passa por tudo isso aí, ainda você vai passar por uma triagem. E aí, é subjetivo. Se a diretora não gostar de mim, eu dancei. Mas se eu for o chaveirinho da diretora, ótimo, estou dentro. Está acontecendo aos montes no estado de São Paulo. Ou seja, não é uma atribuição, digamos, técnica mais. Agora ela não é quem é justa. amigo do rei. Ela não é justa e ela não é transparente. É aí que está o problema. É aí que mora o problema. E nós vamos marcar um ato também. Já tem reunião da direção amanhã. Vamos prever um ato. Nós estamos. Ontem eles estiveram, os professores estiveram na LESP, né? A gente está aí. Nós já falei para o Vinícius, que é o secretário executivo, que eu acho que, de novo, nós vamos ter que passar dezembro fazendo ato. E está na Praça da República, né? A gente já não tem férias faz anos, desde que o governo Tarcísio entrou. Os outros eram ruins, ele conseguiu ser pior. Olha só. E aí, Bebel, antes, Rovai, queria fazer uma pergunta, que é a seguinte: como é que você está avaliando, falando do governo Tarcísio, se ele tem condições de não ser reeleito no ano que vem? Se ele vier para governador, você falou da articulação dos prefeitos, você falou da crise na segurança pública, você falou de crise na educação. O Tarcísio vai ter uma missão dura para ser reeleito. E segundo, quem que está sendo discutido dentro do PT, etc., para fazer a oposição ao Tarcísio? Bom, eu vou arriscar dizer quem eu quero, tá bom? Pode ser? Ó, Tá valendo. vou começar já respondendo quem eu quero, mas também já ouvi esses nomes. Para ser sincero, eu ouvi. Tá? De dentro do PT eu já ouvi. Nas discussões internas que a gente faz, e não é pecado falar, porque um dos nomes serão. Em primeiro lugar é o Fernando Haddad, porque está muito bem, enfim, porque acho que é inegável. Em segundo lugar, aí dependerá do ex-governador Alckmin, né? Então, a gente está com esses dois exemplos. Eu prefiro o Fernando Haddad e acho que o Alckmin está muito bem como vice-presidente. Deve ficar lá, né? A gente já teve ele aqui, entendeu? Eu acho que deve ficar lá. Você me faz a segunda ou a primeira pergunta. Tá fácil para o Tarcísio? Já esteve fácil, não está mais, tá? Você vê como conjuntura é conjuntura. Quando ele começou a meter os pés pelas mãos, começando pela estrutura dos municípios. Se os pequenos municípios se unirem, tá certo? Eles não têm um grau de população tão grande quanto os grandes municípios? Claro que tem. Foi o que eu disse para ele: vamos nos unir, pega esses pequenos municípios, vamos debater, vamos ver o que a gente leva demanda para o governo do Estado e para o governo federal. Simples assim. Vocês têm que fazer isso, mas têm que se unir. Agora, se você ficar aqui na redoma de vidro, esperando vir, aí não vem. E no caso do governo Tarcísio, eu acho que hoje ele tem mais dificuldades. Se a gente tiver um nome bem competitivo aqui no Estado, talvez repetir a dose Fernando Haddad, eu acredito que fica difícil para o Tarcísio. A gente já está com... Previsões da Bebel, hein? Olha aí, ó. Eu costumo trabalhar com o seguinte slogan: eu não quero ele nem lá e nem cá. E quero que ele realmente queira ser presidente da República, porque ele não ganha do Lula, mas nem matando. Tá? Eu posso estar errado, só se a gente cometer muito erro, tá? Mas a gente, por óbvio, está sabendo passar por todas. O governo Lula tem feito isso, o Lula, pessoalmente, tem feito isso. Está com um governo bom, bem montado, né? Eu acho que tem coisas para acertar, claro que tem, não está perfeito. Mas a gente sabe que ainda é a melhor proposta
para a sociedade. Então, eu já respondi sua pergunta. Muito bem, Bebel. Eu queria te agradecer aí pela conversa. O espaço está sempre aberto para você aqui, viu, querida? A hora que você tiver coisas para falar dos professores, você viu que tem muita gente aí que é professor, está perguntando perguntas relacionadas à categoria, e a gente está sempre também dando as notícias da APOESP e do teu mandato aqui quando a gente tem notícias, viu? Não é isso, Yuri? Perfeito, é isso. Deixa eu deixar uma pauta para você, que é para a semana que vem. O piso salarial profissional nacional, a forma de aplicá-lo, que essa briga que nós vamos ter aqui no Estado, entrará em votação virtual do dia 12 até o dia 14 de dezembro. Né? Se passar, significa que o governo tem que pagar o piso de forma com repercussão, ou seja, incidir em quinquênio, sexta parte e todas as vantagens, tá? Então, pautar essa coisa do piso, que para nós é importante, tá bom? Muito bem, vamos pautar. Obrigada. Yuri, já anotou aí na agenda, né? Tá aqui. Valeu. Obrigado, Bebel. Tudo de bom para você, Tchau, querida. gente. Beijo. Tchau. Tchau, Yuri. Tchau, tchau, tchau. Bebel.